Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar para vocês, continuando nossas aulas sobre Guerra Fria, sobre a crise dos mísseis, tá? Que foi algo muito importante que aconteceu durante a Guerra Fria, que foi assim, o momento que o mundo ficou mais próximo de uma guerra nuclear. Que graças a Deus, como nós sabemos, ela não aconteceu, porque eu não sei se ela tivesse acontecido, se eu estaria aqui, vocês estariam aí, para saber o final dessa história. Pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal, tá? Para saber quando chegam os novos vídeos. E se gostarem da aula, dá um like lá para mim saber que vocês estão gostando, ok? Então vamos lá, pessoal. Como a gente já disse na aula anterior, a Guerra Fria foi um conflito de ameaças, né? Entre Estados Unidos e União Soviética, só que o mundo todo sempre ficou tenso pela possibilidade de acontecer uma guerra nuclear, né? E lembrando assim, né, pessoal, quando a gente fala foi uma guerra de ameaças, não teve conflito, lembrando sempre, não teve conflito diretamente entre Estados Unidos e União Soviética, porque teve conflitos em que as duas potências ali estavam se apoiando. A crise dos mísseis, ela não chegou a ser um conflito, tá? Mas ela envolve alguns países aí, um país pertinho da gente, bastante importante. Então vamos começar pelo início para vocês entenderem, tá, pessoal? A crise dos mísseis, ela aconteceu em 1952, tá? Chama de crise de mísseis de Cuba. E assim, durou 13 dias, mas vamos dizer que foram os 13 dias mais tensos da história, tá, pessoal? Porque o risco de uma guerra nuclear, como eu já disse anteriormente, estava muito iminente. Então vamos entender como começa essa historinha aí, né? Então é o seguinte, pessoal, tudo começou com a Revolução Cubana, tá? O que foi a Revolução Cubana? Foi uma revolução que ela foi comandada por Ernesto Che Guevara, esse aqui, e pelo Fidel Castro, esse aqui, tá? O Ernesto Che Guevara era argentino, o Fidel Castro era cubano, e eles conseguiram tomar o poder, tá? O Fidel Castro depois ficou muitos anos no poder, eles conseguiram tomar o poder e transformar Cuba num país comunista. Lembra-se que uma das coisas que os Estados Unidos mais tinha medo era o comunismo se alastrar e acabar tirando o seu poder, a sua hegemonia. Então, o Cuba, antes dessa revolução, era praticamente o quintal dos Estados Unidos, tá? Ele tinha uma boa relação com o presidente de lá e as pessoas iam direto passar férias, porque é uma ilha paradisíaca, é um lugar muito bonito e tal. Então, assim, eles ficaram meio assim, apreensivos, né? Eles ficaram com medo, puxa vida, né? Agora um país pertinho da gente tá virando comunista, se os outros ao redor aí começam a virar comunista, molhou a caminhada, né? Essa revolução, pessoal, ela durou de 1953 a 1959, quando Fidel e Che tomam o poder. Então, os Estados Unidos, ele já tinha se envolvido em alguns conflitos na Ásia por medo do comunismo. Imagina agora que o conflito estava ali do ladinho dele, bem pertinho, o comunismo cada vez podia se aproximar, então ele falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa antes de dar merda. Aí o que ele fez? Ele teve uma ideia sensacional. Tinha alguns cubanos que estavam exilados nos Estados Unidos. O que é exilados? Eles eram a favor do governo anterior e se eles continuassem no país, eles iam acabar sendo perseguidos, mortos, presos e tal. Então eles foram se escondendo nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos pegou e falou o seguinte, ô cubaninhos aí, vamos juntar todo mundo, fazer um treinamento rápido, vocês vão invadir Cuba, tirar esse Fidel Castro do poder, pra gente ter tudo em paz novamente. Beleza, então esse acontecimento ficou conhecido como a invasão da Baía dos Porcos, tá? Que é uma área lá de Cuba. Então, pessoal, os cubanos foram, só que assim, eles não tinham muito treinamento militar, não se prepararam, então, tipo, foi um fracasso retumbante, tá? Eles não tiveram a mínima chance contra os cubanos, tá? Então, assim, foi uma vergonha para os Estados Unidos. Cuba, que não era boba nem nada, porque eles pensaram assim, se os Estados Unidos invadir uma vez, eles vão invadir de novo. Então, a gente precisa dar um jeito de proteger. Aí, né, pessoal, quando você precisa se proteger de alguém, quem que você vai procurar?
o inimigo do seu inimigo, porque o inimigo do seu inimigo vai ser seu amigo. Então os cubanos foram falar com a União Soviética, explicar o que estava acontecendo, pedir ajuda, né? Porque a União Soviética era muito rica, agora Cuba era comunista, então para a União Soviética tudo isso era muito bom. Os soviéticos, que também não eram bobos nem nada, eles falaram assim, já sei o que eu vou fazer, eu vou aproveitar essa briguinha entre os vizinhos aí, vou me dar bem. Então é o seguinte, os Estados Unidos, eles tinham colocado alguns mísseis nucleares na Turquia e na Itália. Esses mísseis, eles miravam diretamente para Moscou, tá? Capital da União Soviética na época. Então a União Soviética falou o seguinte, é a hora da gente dar o troco. Então o que ela fez? Na calada da noite, ela foi enviando navios com mísseis nucleares, tá? Porque assim, foi bem disfarçadamente na calada da noite para os Estados Unidos não perceberem, né? Porque se os Estados Unidos perceberem, podia dar ruim. Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos, um belo dia eles estavam lá sobrevoando, tá? A área lá de Cuba, e eles perceberam que tinha alguma coisa estranha lá, né? Uma coisa diferente. Então, eles mandaram um avião norte-americano sobrevoar Cuba. Naquela época, no satélite, assim, não tinha direito, né? E aí ele tirou uma foto aérea, e percebeu que Cuba estava recebendo mísseis da União Soviética. Só que assim, pessoal, tinha um detalhe que os Estados Unidos não conseguiu descobrir. Os mísseis da União Soviética, que estavam em Cuba, eles estavam apontados para Washington, a capital dos Estados Unidos. E assim, se atingisse Washington, podia atingir além de Washington vários outros lugares. Nessa brincadeirinha aí, até o Brasil podia entrar na dança, viu, gente? Quando os Estados Unidos descobriu que tinham mísseis apontados para eles não sabiam exatamente para onde estava apontado, mas eles sabiam que Cuba tinha os mísseis. Eles ficaram assim desesperados, porque nunca o país ficou tão exposto assim dos seus inimigos, né? Porque durante as duas grandes guerras, ninguém chegou no território principal dos Estados Unidos, nunca chegou perto de Washington. Então, assim, os Estados Unidos ficou com medinho. Então, ele falou assim, não, a gente tem que invadir Cuba, Só que assim, né, pessoal? Lembra, eu falei lá no começo, durou só 13 dias, esse momento tenso. Então, para você armar um exército, não é uma coisa assim, do dia para noite, não, vou armar o exército, beleza, mandar todo mundo. Você tem que armar o exército, você tem que treinar o exército, tem que criar estratégias. Então, assim, os Estados Unidos viu que não ia dar tempo. Se a União Soviética quisesse, ela podia mandar detonar os mísseis. Então, ele teve que usar de outra artimanha. Então, o que ele fez? Ele começou a bloquear os navios soviéticos que levavam armamentos para Cuba, porque eles não sabiam exatamente o número de mísseis que tinha lá, mas é melhor, né, gente? Sempre é melhor ter menos, né? Então, eles começaram eles chamam assim de quarentena, tá? Que eles impediam os navios soviéticos de levar armamentos. Alimentos, outras coisas assim, eles podiam levar, tá? Só não podiam levar armamento. Todos os navios, eles eram revistados antes de eles chegarem, antes de ser decidido se eles poderiam ou não poderiam entrar em Cuba. Quando os Estados Unidos fez isso, bloquear os navios, a União Soviética ficou pé da vida, né, pessoal? Então, porque ela considerava isso um ato de guerra, um bloqueio de águas internacionais. Então, assim, e o mundo, com esse ato de guerra, o mundo ficou mais tenso. Os Estados Unidos queriam de qualquer jeito que a União Soviética tirasse os mísseis de lá, mas a União Soviética disse que não ia tirar, porque era só para a questão deles se defenderem, que eles não iam se atacar. E o povo norte-americano, né? O povo norte-americano gosta de uma briga. Tava todo mundo querendo que vamos invadir Cuba, que se dane, vamos acabar com eles e tal. Só que ainda bem que o presidente dos Estados Unidos na época era o John Kennedy. Ele preferiu negociar, fazer algumas propostas para o presidente da União Soviética, que era o Nikita Khrushchev. Ele não queria começar uma guerra porque, pelo menos, ele foi inteligente, né, gente? Porque ele sabia que poderia ter consequências muito desastrosas. Então, assim, teve um avião norte-americano, para vocês verem como aumentou a tensão, teve um avião norte-americano que ele estava sobrevoando lá
Cuba. Ele foi atingido por um míssil, não era um míssil nuclear, era só um míssil, e o piloto acabou morrendo. Então, assim, aí que os Estados Unidos ficaram muito mais com vontade de entrar para a briga. Então, eles decidiram o seguinte, que como represália, assim, como vingancinha, os Estados Unidos decidiu que eles iam bombardear os submarinos soviéticos. Só que era assim, não era bombardear para destruir os submarinos soviéticos. Eles iam bombardear de uma forma que eles voltassem ao nível do mar, né? Para que eles voltassem a flutuar, não ficassem no fundo do mar. E aí, um belo dia, especificamente no dia 27 de outubro de 1962, que ficou conhecido na história como Sábado Negro, estava lá um submarino soviético passeando ali, fazendo o seu trabalhinho, a sua ronda, e chega os norte-americanos, bombardeiam, ele volta para cima. E assim, uma coisa importante é que tinha 3 soviéticos dentro desse submarino. E eles não sabiam o que estava acontecendo, porque eles já estavam vários dias longe de Moscou e não conseguiam ter comunicação. Então, assim, eles não sabiam se a guerra tinha começado, se a guerra não tinha começado, então eles tinham que decidir o que eles tinham que fazer. Detalhe, nesse submarino, os Estados Unidos não sabiam disso, tinha um míssil, um torpedo nuclear. Então, assim, se eles resolvessem começar a atacar os Estados Unidos, a guerra ia começar e ninguém sabia o que estava acontecendo. E eles tinham um protocolo de segurança. Como eu falei, tinha 3 soviéticos lá dentro. Eles tinham que decidir se os 3 tinham que concordar se poderiam lançar o míssil. O primeiro falou, beleza, vamos detonar os Estados Unidos. O segundo, bora lá, meu, tô esperando o quê? O terceiro, calma, gente, a gente não sabe o que está acontecendo, vamos aguardar. Graças a essa pessoa, esse soviético, que eu não lembro o nome agora, tá? E nenhuma prova vai perguntar o nome para vocês, fiquem tranquilos. A guerra nuclear não começou, a União Soviética não disparou esse míssil. Enquanto isso, a tensão continuava, mas os presidentes estavam começando a entrar em um acordo. Então, o presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, ele faz uma proposta para a União Soviética e eles selam com a ajuda da ONU, tá? A ONU intermediou isso aí, eles selam um acordo que ficou da seguinte maneira. A União Soviética, ela tiraria os mísseis, tá, de Cuba, e os Estados Unidos, eles se comprometeriam a não atacar mais Cuba, não mexer com Cuba, e realmente eles cumpriram, tá, pessoal? Eles só criaram um embargo econômico lá, mas isso desde sempre. Restrição de comércio e tal, mas tirando isso, eles não tentaram mais acabar com o comunismo ali em Cuba. Então, a União Soviética tiraria os mísseis, os Estados Unidos não interferiam em Cuba e secretamente, né, a União Soviética fez um acordinho mais proveitoso para ela. Ela falou o seguinte, a gente tira os mísseis, mas vocês vão tirar o de vocês também lá. Aí os Estados Unidos aceitou, tá? E aí, vamos dizer assim, a paz, entre aspas, volta a reinar no mundo. Mas foi por bem pouco, viu, pessoal, que a gente não teve uma guerra nuclear. Bye, bye. É isso.